Isso em 1969, né? E não passei na São Francisco, passei no eliminatório de português, mas tinha feito um bom cursinho, o curso Tolosa, que antigamente era preparatório exclusivamente para São Francisco. Mas entrei na PUC. Logo que eu comecei o curso, eu tive um problema de saúde que eu tive que fazer uma cirurgia e fiquei meio que inativo. Eu tinha saído, eu trabalhava inclusive no escritório de contabilidade e saí para fazer ao mesmo tempo o terceiro colegial e fazer cursinho. E no segundo ano eu era aluno da Tereza Alvim. E aí a Tereza um dia chegou para mim e falou assim, você trabalha? Aí eu falei, não trabalho. Você não quer trabalhar com a gente? Eu falei, tudo bem. Aí ela falou, vai lá em casa no sábado. Aí quando eu fui lá, o Zé Manuel falou para a Tereza, esse aqui, o Clito, ele é ótimo e tal, vai trabalhar com você. Ele falou, mas ele está no segundo ano, ele não teve processo, não dá. Ele falou na minha cara assim, né? Aí ela falou, não, dá um livro para ele, que ele aprende, ele estuda sozinho. Me mandou fazer um trabalho de pesquisa no tribunal. Eu fui, não tinha horário, não tinha nada, mas eu estabeleci para mim mesmo um horário, não faltei um dia num trabalho que eu não tinha fiscalização nenhuma. Aí quando eu já tinha feito aquilo lá uns 15 dias, aí a Tereza, ela era procuradora do Estado, aí ela perguntou para mim, você fez tal? Eu falei, fiz. Aí eu levei lá para ela, ela falou, tá ótimo. Ela falou, você vai levar para o Zé Manuel, sábado você vai lá em casa. Aí eu fui no sábado, cheguei lá, e o Zé Manuel falou, mas quem que fez isso aqui? Eu falei, eu. Ele falou, você fez? Eu falei, pô, mas por quê? Ele falou, não, tá bom demais, tá. Que era uma pesquisa, não tinha mistério nenhum, né? Aí falou, não, então você vem trabalhar aqui em casa. Aí eu comecei a trabalhar na casa dele, isso foi uma coisa que durou mais de 9 anos. E acabei me envolvendo na carreira universitária, porque como ele era professor da PUC e tal, então eu me formei em 74, então eu trabalhava nesses cursos de especialização. Quer dizer, comecei nessa função de secretário e depois que eu me formei, comecei a participar de mesas, por exemplo. Participei de mesas maravilhosas, até que algumas delas estão publicadas aí em revistas, né? Onde tinha uns debates muito bons. Participei até uma com Gianni Antonio Micheli, que era um professor de Roma que veio especialmente para o curso e tal. Então, tem essa e outras, né? Naquele tempo, Barbosa Moreira, Muniz de Aragão, Alcides Mendonça Lima, tudo isso aí eram figuras rotineiras que eu tinha contato. Então, aí o Meyer me convidou. O Meyer, naquele tempo, ele era acho que secretário, fazia parte da diretoria da ASP. Aí eu fui, o motorista me levou na casa dele, a gente ficou esperando outro professor, que era o professor Azevedo, da São Francisco, que também iria participar. E de lá nós fomos para essa fazenda para conversar com o pessoal, não era palestra, não era nada, era para conversar. E quando eu estava lá esperando outro professor chegar, o Meyer falou para mim, você não gostaria de ir para a associação? Eu falei, E aí eu comecei a substituir na associação, quando o Antônio Cláudio Mariz, ele era candidato a presidente da ordem. Então ele se afastava, tirava uma licença, e eu fui indicado várias vezes para substituí-lo num período. E quando ele foi eleito a presidente da ordem, né, aí eu acabei sendo eleito para o conselho para completar o período dele, né, para mim. E eu acabei enveredando para esse lado político da profissão. Fui presidente durante 2 anos, né, e foi um aprendizado muito grande. A gente teve uma utilização, e hoje eu posso dizer, muito bem feita, né, e sem nenhuma estrutura, né, do boletim da associação. E o que a gente começou a fazer? A minha experiência com o boletim, ela começou na gestão do Leco. Eu era segundo secretário, não tinha nada a ver com o boletim, mas quem era o primeiro secretário era o Zé Roberto Arruda Pinto.
E o Zé Roberto, ele tinha um monte de coisa, tinha negócio pessoal e tal, e o boletim ficava lá para ser revisto na reunião de diretoria. Aí eu sempre falava, olha, eu já terminei aqui a minha parte, posso dar uma olhada no boletim? Dá uma revisada para mim. Aí eu pegava o boletim e dava uma revisada ali, né? E fui criando ideias em cima disso. Depois fui primeiro secretário, aí o boletim, vamos dizer assim, entre aspas, era meu, né? E começamos, intensificamos isso, rendeu no mínimo 2 processos, ou tentativas de processo crime. Então, quer dizer, o que a gente fazia no boletim? Todas as deliberações, e talvez aí é uma questão de foco naquele tempo, elas eram problemas associados à justiça. Então a gente publicava no boletim, aí o boletim dessa época, para quem quiser conferir, a gente publicava o que tinha sido deliberado. Isso sempre envolvia, né, alguma providência que a gente ia tomar contra alguns juízes e tal. Então isso aí repercutia muito fortemente, quer dizer, era uma coisa que acabava sendo uma coisa agressiva, mas verdadeira. Quer dizer, nunca inventamos notícia, era representar contra o juiz porque destratou o advogado, representar contra o juiz porque por atraso de serviço, né? E tudo isso era feito de uma forma muito, muito direta, muito objetiva, e usando o boletim. Então o boletim passou a ser um negócio que o juiz queria ler também para ver se ele não estava lá, né? Então isso eu acho que o uso do boletim na minha gestão foi uma marca muito positiva, tanto em me criar inimigos, desafetos, mas tudo bem, né? A gente toca mesmo com ele, como de também mostrar para a classe que a associação estava presente. Isso foi uma coisa muito, muito, muito vigorosa e muito forte na minha gestão. Também na minha gestão eu desmontei, eu não tinha intermediário para falar com os funcionários. Eu dividi a associação em setores. Eu coloquei, cada um desses setores tinha lá alguém que se reportava diretamente à diretoria. Então a gente criou isso daí, um responsável pelos recortes, né? Então fizemos essa interlocução direta, então o funcionário participava, então não precisava falar com o intermediário para trazer para a diretoria, não, era direto com a gente. Então isso aí valorizou muito o profissional. Eu tenho um sentimento de gratidão pela ASP, porque a ASP me deu mais do que talvez eu tenha dado para ela, né? O que eu senti ter dado para ela. Então eu tenho um sentimento de gratidão, ela realmente me colocou num patamar, quer dizer, o fato de estar lá na galeria dos ex-presidentes, estar lá com nomes como Teodoro Negrão, como Roger Mange, como o Miguel Reale, como o Maris, como o Mário Sérgio, né? São todos nomes consagrados lá. Então isso aí é uma coisa muito importante, né? Uma coisa assim de que realmente me ajudou profissionalmente. Embora o Jaime Queiroz falou num dia da despedida dele que eu tinha dito, não lembro de ter dito isso, mas é uma realidade, é capaz de ter dito mesmo, que a associação me deu muito mais inimigos do que amigos. É sinal que eu combati lá quem devia ter sido combatido. Então, me sinto confortável com isso, né?